Fala pessoal, aqui é o Rafa e a aula de hoje é sobre anafilaxia. Fica comigo que nos próximos minutos eu vou falar sobre esse tema tão importante no pronto-socorro, tentando deixar tudo mais fácil para você brilhar na sala de emergência. Me acompanha aí. Bom, vamos começar nossa aula. A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade causada pela liberação exacerbada de mediadores inflamatórios minutos a horas após a exposição a um alérgeno. A maior parte dos casos vão ser casos leves, porém potencialmente graves. Então eu tenho que identificar e agir rapidamente quando eu tenho frente a um quadro de anafilaxia no pronto-socorro. O diagnóstico ele pode ser feito de 3 formas diferentes. Acompanha comigo para ficar bem fácil você não esquecer mais. Eu posso ter um alérgeno desconhecido, ou seja, eu tirei a história e não achei ao que o paciente foi exposto causando anafilaxia. Eu posso ter um alérgeno provável. O paciente não tinha alergia àquilo, mas ele foi exposto a alguma coisa que sabidamente causa alergia nas pessoas. Então, é um alérgeno provável, um alérgeno potencial. Ou um alérgeno conhecido. Ele foi exposto a algo que sabidamente ele já tinha alergia. Vamos com calma que isso vai ficar mais claro ao longo da aula. Então, beleza. Se eu tiver um quadro de início abrupto com acometimento de pele ou mucosa, mais sistema respiratório ou cardiocirculatório, eu não preciso ter um alérgeno na história. Eu já fechei o quadro de anafilaxia, já fechei diagnóstico de anafilaxia. Então, por isso que aqui o alérgeno pode ser desconhecido. Então se eu tiver um alérgeno conhecido, não fecha critério diagnóstico? Fecha, até te ajuda mais. Mas mesmo que você não consiga identificar o alérgeno, se você tiver acometimento de pele ou mucosa, mais respiratório ou circulatório, você tem o diagnóstico de anafilaxia. O que é o acometimento de pele? Então, sintoma mais comum, urticária, placas eritêmato-edematosas, de caráter fugaz, ora tá aqui, ora tá lá, e pruriginosas, que somem a digitopressão. Angioedema, que é acometimento de mucosa, pode ser no olho, pode ser na boca, qualquer mucosa pode pode configurar angioedema. Ou mesmo quadros mais leves, com prurido, hiperemia, bem discreto, mas se tiverem junto com o acometimento respiratório ou cardiocirculatório, fecha um diagnóstico de anafilaxia. Quando a gente fala de acometimento respiratório, sibilo, estridor, falta de ar ou dispneia, esses são fáceis de lembrar, porém quadros mais brandos como rouquidão, espirro, tosse ou mesmo prurido nasal, temos que sempre estar alertas a eles, porque eles podem também fechar o diagnóstico de anafilaxia e a gente tem que agir imediatamente. Acometimento cardiocirculatório, mesma coisa, é fácil lembrar de hipotensão, síncope, sinais de choque, lembrar que o choque na anafilaxia normalmente é choque quente, mas a gente também pode ter o choque frio. Normalmente, choque quente eu falo com a perfusão em flush, choque frio com a perfusão lentificada. Esses quadros mais exacerbados, mais graves, é mais fácil da gente lembrar, né? Porém, dor torácica, taquicardia, palpitação também podem significar acometimento cardiocirculatório. Beleza, então a gente tem aqui um quadro de início abrupto, com acometimento de pele ou mucosa, mais um desses 2 sistemas que matam. Um que mata, respiratório ou circulatório. Eu não preciso ter história nenhuma de exposição, eu fecho o diagnóstico de anafilaxia. Além desses 3 sistemas, também podemos ter acometimento gastrointestinal na anafilaxia, que pode se manifestar como vômitos, diarreia, dor abdominal e náuseas. Porém, o sistema gastrointestinal ele não entra na primeira forma de diagnóstico, no primeiro critério diagnóstico. Ele entra no segundo, que eu vou ter um alérgeno provável, ou seja, o paciente foi exposto a algo que sabidamente causa alergia na população. E acometimento de 2 desses 4 sistemas, pelo menos 2. Se tiver 3, se tiver os 4, também fecha. Pele, circulatório, respiratório e gastrointestinal. Quando eu falo de alérgeno provável, em primeiro lugar, na pediatria, temos que lembrar da alergia alimentar. E aí tem alguns alimentos de destaque. Vamos listar alguns para ficar na memória. Amendoim, castanhas ou nuts, aí lembrar da avelã, da Nutella, né? Nutella é creme de avelã, pode causar alergia. Peixes e frutos do mar, leites e derivados e ovos.
tanto esses alimentos in natura como traços deles podem causar anafilaxia. Além desses alimentos, lembrar também dos corantes presentes em alimentos industrializados. Também são potenciais alérgenos. Depois dos alimentos, em segundo lugar, alergia medicamentosa. E aí lembrar dos 2 medicamentos mais prescritos no pronto-socorro pediátrico: antibióticos e anti-inflamatórios. E aqui, anti-inflamatório, eu não falo só de ibuprofeno, cetoprofeno, também lembrar da dipirona. A dipirona é um analgésico, mas não deixa de ser um anti-inflamatório. Pode também causar anafilaxia, pode causar alergia. Em terceiro lugar, picada de insetos. E aí, a formiga, abelha e vespa são as 3 maiores vilãs dessa classe. Beleza? Então, temos nossa segunda forma de diagnosticar: um quadro de início abrupto, com um alérgeno provável e 2 dos 4 sistemas: pele, respiratório, circulatório ou gastrointestinal. Aqui bonitinho pra gente: alérgeno provável, pelo menos 2 dos 4: pele, gastrointestinal, respiratório ou circulatório. O terceiro jeito é quando eu tenho um alérgeno conhecido e hipotensão, ou seja, a pessoa foi exposta a algo que ela tem alergia. Eu tenho alergia à dipirona, eu estava com dor de cabeça, tomei dipirona. Se eu tiver apenas hipotensão, ou seja, basta hipotensão para fechar a anafilaxia. Hipotensão na pediatria, como que eu vou definir? Através da PA sistólica. O limite inferior da PA sistólica, 70 mais 2 vezes a idade. Essa regrinha vale até os 10 anos. Por quê? Vamos calcular para um paciente de 10 anos. 70 mais 2 vezes 10, 20. Então, 70 mais 20, 90. 90 é a PA sistólica limite, o limite inferior para o adulto. Então, por isso, essa regra vale até os 10 anos. Após os 10 anos, é igual aos adultos, 90. Beleza? Então, quando eu tenho um alérgeno conhecido, o paciente é sabidamente alérgico àquilo e foi exposto, basta a hipotensão para eu fechar o quadro de anafilaxia. Assim que eu identifiquei a anafilaxia, primeira coisa, antes de tudo, é afastar o desencadeante. Então, se o paciente estava internado recebendo um antibiótico, por exemplo, e começou com anafilaxia, eu tenho que pausar a infusão, eu tenho que suspender aquele antibiótico. E chegou no departamento de emergência para a gente, vamos levar ele para a sala de emergência. Vamos lá, levei para a sala de emergência, lembrado do mnemônico. Sala de emergência, MOVED. O que é o MOVED? Monitorização, oxigênio, acesso venoso, exames e fazer o destro do paciente, ver como está essa glicemia dele. Exames na anafilaxia não é prioritário, então vamos trocar esse E por outra coisa que também vai deixar o mnemônico ainda bom. Vamos trocar por epinefrina. Epinefrina é a droga da anafilaxia, a droga de primeira linha. A gente vai aplicar ela no músculo vasto lateral da coxa, ela é intramuscular, nessa dose de 0,01 mg por quilo, pura. Aqui eu não vou diluir, eu vou aspirar direto da ampola e vou aplicar no paciente. A dose máxima, 0,3 mg em criança, 0,5 mg em adulto, ou seja, a dose máxima é meia ampola. Posso repetir a epinefrina 5 a 15 minutos depois, posso fazê-la até 3 vezes. Caso o paciente não melhore e fique com choque anafilático refratário à epinefrina intramuscular, aí eu vou pensar em entrar com droga contínua, vou entrar com a epinefrina contínua em bomba de infusão. Beleza? O tratamento de primeira linha, além do oxigênio que a gente já colocou no paciente na entrada, a epinefrina inclui essas outras 2 medidas. Expansão se necessário, ou seja, se o paciente tiver sinais de choque, eu vou dar volume para ele e elevar os membros inferiores. Quando eu falo de volume, eu estou falando de soro fisiológico. Eu vou dar de 10 a 20 ml por quilo se ele tiver sinais de choque. Então, está hipotenso, a perfusão não está muito boa. Eu falei, o choque quente é mais comum, mas também pode ter choque frio, pulsos mais finos. Tem algum sinal de choque, eu vou fazer a expansão com soro fisiológico. 10 a 20 ml por quilo, correr aberto. E elevar os membros inferiores, não aqui como a foto, tá? A foto é só ilustrativa. A gente eleva a maca, pode, se você sua maca não eleva, você deixa alguma coisa embaixo para elevar um pouco a perna do paciente para melhorar o retorno venoso. Beleza? Esse foi o tratamento de primeira linha. O tratamento de segunda linha é o tratamento adjuvante. Quando que ele vai ser empregado? Depois que eu estabilizei o paciente, está tudo certo, beleza, ótimo, já fiz todas as medidas de primeira linha, aí sim eu vou pensar nas medidas de segunda linha. Quais são? Sintomáticos. O paciente pode estar vomitando, pode estar com dor, então eu vou medicar para isso. Vou dar um ondansetron, vou dar uma dipirona, se não foi
ou nenhum dos dois foi o causador da anafilaxia dele, eu posso medicar. Vou dar um antihistamínico. Aí quando eu estou falando de antihistamínico, a gente prefere anti-H1, tá? Anti-H1 tem mais trabalhos, porém também pode dar anti-H2. Posso associar os dois, tá bom? Posso dar um anti-H1 e um anti-H2 sem problema nenhum. O anti-H1 não necessariamente precisa ser de primeira geração, pode ser de primeira ou de segunda geração, tá? Então é importante lembrar que antihistamínico entra como tratamento de segunda linha, tanto anti-H1 quanto anti-H2. O beta-2 e a epinefrina eu vou dar se tiver sintomatologia respiratória. Se eu tiver broncoespasmo, uma obstrução baixa, eu vou fazer inalação com salbutamol. A epinefrina inalatória ela vai ficar reservada para quadros que eu tiver estridor inspiratório, tiver uma obstrução alta. Porém, não necessariamente você precisa dar. Se tiver um quadro muito leve, às vezes você pode só deixar com oxigênio e a própria adrenalina intramuscular que você aplicar já vai servir para melhorar esse edema de glote e você não precisa associar a inalatória. Mas fica aí como um recurso caso você precise durante o seu atendimento. O corticoide ele também entra como uma medicação de segunda linha, mas ele tem um papel especial. Ele serve para a gente evitar a reação bifásica. O que é a reação bifásica? A reação bifásica é uma segunda anafilaxia sem uma exposição. Ela pode acontecer entre horas depois, né, da primeira exposição. Você agiu, fez adrenalina e o paciente pode ter um efeito novo, pode ter uma nova anafilaxia mesmo sem ser exposto. Então o corticoide ele vai agir evitando essa reação bifásica. O paciente vai ficar em observação 6 a 12 horas. Esse tempo aqui é muito discutível. Alguns autores até defendem deixar por volta de 4 horas, outros falam que tem que deixar por 24 horas, mas em média deixamos de 6 a 12 horas. Na alta, o paciente vai com antihistamínico para casa. Aqui a gente prefere os anti-H1 de segunda geração, porque dão menos sono. Por exemplo, a loratadina. O corticoide deixamos por 3 a 5 dias. O antihistamínico, normalmente 7 a 10 dias. Corticoide, a prednisolona, deixamos de 3 a 5 dias. Caneta autoinjetável, o famoso EpiPen, que é a fotinho do EpiPen, que não é tão disponível no Brasil, mas se o paciente conseguir importar, ele pode ser usado, ele é bem interessante. Orientações, o que vai incluir nessas orientações? Não se expor novamente ao alérgeno que causou a anafilaxia, deixar os sinais de alarme por escrito com o paciente, talvez ele andar na carteira com essas recomendações, caso for encontrado, ou mesmo hoje em dia no celular, deixar as alergias que ele tem na ficha de saúde é interessante. Deixar com essas orientações por escrito e um planinho de ação. Ó, se apresentar isso, o que eu faço? Ah, já tenho a EpiPen em casa? Aplico o EpiPen. Ah, não tenho EpiPen, mas posso começar já o tratamento com um antihistamínico, corticoide, até eu chegar no pronto-socorro. E, importantíssimo, encaminhar esse paciente para um especialista, um alergoimuno, um alergista, imunologista, como vocês quiserem chamar. Esse paciente tem que ser encaminhado porque ele tem que ser seguido de perto para não acontecer novamente. Então, vamos fechar nossa aula. Anafilaxia, eu tenho 3 jeitos de diagnosticar. Primeiro jeito, quando eu tenho um alérgeno desconhecido, se eu tiver acometimento de pele, mais pulmão ou cardiocirculatório, né, pulmonar ou cardiocirculatório, fechei a anafilaxia. Se eu tiver um alérgeno provável, eu tenho que ter 2 dos 4 sistemas, pele, gastrointestinal, pulmão ou cardiocirculatório. Se for um alérgeno conhecido, basta hipotensão para fechar a anafilaxia. O tratamento de primeira linha, epinefrina, oxigênio, expansão e elevar os membros inferiores. Segunda linha, sintomáticos, antihistamínicos, beta-2, epinefrina e corticoide. Na alta, antihistamínico, corticoide, posso prescrever a EpiPen, a caneta autoinjetável, orientações e encaminhar o paciente. O paciente vai permanecer com a gente no pronto-socorro em média de 6 a 12 horas. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte a gente aqui, conta para todos os amigos, vai lá no Instagram, comenta o que você achou da aula. Beleza? Valeu!